Nós vamos falar um pouquinho sobre como é viver com o Espírito Santo. Nós estamos nessa série e no último culto de jovens a Amanda falou um pouquinho de como é o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar como é viver com o Espírito Santo, né? O que é muito importante. Porque os filhos, eles vivem com o Espírito Santo. E antes de entrar na palavra, eu queria compartilhar com vocês um testemunho muito legal. E que eu vivi com o Espírito Santo. Eu recebi, desde essas últimas 2 semanas, 2 desafios. Um desafio era cantar, era ministrar o culto de domingo, sozinha. E isso me trouxe muita insegurança, muita insegurança. E o outro desafio era ministrar hoje. E aí eu falei, Deus, o Senhor sempre nos dá desafios. Primeiro, porque Ele quer usar nas nossas vidas. E segundo, porque Ele sabe que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Ele quem nos capacita, Ele quem usa as nossas vidas. E eu falei para o Senhor, Deus, eu estou com medo. E aí, no domingo de manhã, eu fiz uma oração. E eu falei, Deus, eu sei que é sobre o Senhor, eu sei que não é nada de mim, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí, na oração, o Espírito Santo me trouxe à memória um versículo que fala, que está escrito em Josué 1:9. E aí, nesse versículo, diz assim: Não fui eu quem te ordenei, seja forte e corajosa, não temas, porque eu estou com você. E ali eu tive a convicção da voz de Deus falando comigo. Eu tive a convicção da voz de Deus falando assim para mim: não fui eu quem te dei uma ordem, seja forte e corajosa, não tenha medo, porque eu estarei com você. E o Senhor começou a me afirmar, e Ele começou a dizer que Ele era a minha segurança, Ele começou a dizer que eu era filha, e naquele momento eu tive a convicção de que eu pertencia ao Pai. Por isso que nós oramos, antes de iniciar, sobre o espírito de adoção. Porque se nós não entendemos que nós pertencemos ao Senhor, se nós não tivermos a convicção de que somos filhos de Deus, então nós vamos ficar perdidos nessa terra. Nós vamos ficar perdidos na nossa identidade e nós vamos ficar perdidos no propósito que Deus tem para nós. Porque é o Senhor quem nos aponta o destino. Então, se Deus nos aponta o destino, nós precisamos ter a convicção de que somos filhos de Deus. E eu tive a convicção da voz de Deus falando comigo naquele momento. Filha, você é minha. Você pertence a mim. Antes de você ser dos seus pais da terra, você pertence a mim. E aí o Senhor me deu essa segurança. Eu fui para o culto, foi uma bênção, deu tudo certo. Mas ainda tinha um outro desafio, que era hoje. E aí, na segunda-feira dessa semana, aconteceu algo muito, muito, muito extraordinário. Eu fui orar e aí eu me ajoelhei diante do Senhor, eu me derramei mesmo. E aí o Espírito Santo, Ele me curou desse sentimento de orfandade que eu carregava dentro de mim. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu falei, eu gritei, na verdade, né? Não vou gritar aqui para não judiar vocês, mas eu gritei com toda a minha alma e eu falei assim, Pai, não dá para viver sem você aqui. Não dá. Eu posso viver, Senhor, sem os meus pais, eu posso viver sem os meus amigos, eu posso viver até sem o meu marido, mas eu não posso viver sem você. Eu não posso viver nessa terra sem o meu Pai do céu, sem o meu Pai celestial, que me conhece de dentro para fora. E naquele momento o Senhor me envolveu ali e eu estava com muita insegurança, e essa insegurança, ela foi por falta dessa afirmação do meu pai, né? Eu não sei vocês, mas meu pai não era aquele que me encorajava, que falava, filha, vai, você consegue, você é capaz. Meu pai não era assim. E isso gerou muitas inseguranças em mim. Eu tinha medo de tomar decisões, eu tinha medo de fazer qualquer coisa, tomar decisões, de falar com alguém sobre algo muito importante. Eu sofria com a insegurança. A insegurança sempre tomava conta de mim. Mas aí o Senhor, Ele veio naquele momento com uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo. E eu tive uma visão. E naquela visão eu me via no altar.
e eu via um homem de branco do meu lado. E aí o Senhor falou: quem disse que eu não estou com você? Eu estou com você. Eu disse para você que eu sou o seu pai, que você pertence a mim, então eu estou com você. E ali naquele momento eu, mais uma vez, agradeci ao Senhor e falei: Pai, muito obrigada. É isso que eu preciso. Eu só preciso de você. Se você estiver comigo, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele nos fortalece. E glória a Deus por isso. Então, que esse testemunho sirva de encorajamento para que vocês vivam de fato uma vida guiada pelo Espírito Santo. Porque quando nós entregamos nosso coração para Deus e falamos: Deus, eu quero viver para você, muitas coisas acontecem, coisas sobrenaturais, que não dá para explicar. Mas quando a gente vive, é algo que marca a nossa vida. E eu creio que nessa noite o Senhor quer marcar corações aqui, marcar vidas, para que vocês saiam daqui e nunca se esqueçam que vocês pertencem a Deus, que vocês são filhos de Deus. Essa é a identidade de vocês. Amém? Mas vamos lá. Eu vou dar algumas... nós vamos falar um pouquinho sobre como é, então, viver um relacionamento com o Espírito Santo. E antes de nós irmos para alguns passos práticos, eu queria que vocês pensassem: em que momento nós iniciamos um relacionamento com o Espírito Santo? Será que em qual momento nós, então, temos essa oportunidade de termos o Espírito Santo na nossa vida, caminharmos com Ele, conversarmos com Ele? E é necessário a gente entender que, antes do novo nascimento, antes de nós nos tornarmos uma nova criatura, nós nascemos das águas e nascemos do Espírito, nós somos criaturas, todos nós aqui somos criaturas de Deus. Todo ser humano, todo ser que respira é criatura de Deus, nós fomos criados por Deus. E a partir de então, quando nós conhecemos a Jesus, entendemos que precisamos de um Salvador, nós entendemos que precisamos entregar a nossa vida para o Senhor, abandonar essa velha vida e começar uma nova vida com Deus. Então, é a partir desse momento que nós, então, começamos a viver com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que quando nós nascemos de novo, nascemos das águas, que é o batismo, e nascemos do Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito, ele vivifica o nosso espírito. O que nós precisamos entender? Quando nós somos criaturas, o nosso espírito, ele está morto. E então, a partir do batismo e do novo nascimento, que o Espírito Santo vem sobre nós, então ele vivifica o nosso espírito. E a partir desse momento, nós recebemos o Espírito Santo. Então, se você entregou a sua vida para Cristo, você que já foi batizado, não é uma regra, tá? Porque nós vemos também relatos na Bíblia de que muitas pessoas, eles receberam o Espírito Santo antes do batismo. Então, o que eu posso dizer é que, biblicamente, a partir desse momento em que nossos olhos são abertos, é que nós, então, temos o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo fala conosco? Eu não posso dizer para você que o Espírito Santo fala de um jeito e sempre vai ser aquele padrão e sempre vai ser daquele jeito, porque Deus, ele tem muitas formas, ele pode falar conosco de várias formas. Mas o que eu posso dizer é que o Espírito Santo sempre vai falar através da palavra. Ele sempre vai falar através da Bíblia. Então, quando você abrir a sua Bíblia ali para ler a palavra, você pede: Espírito Santo, abre o meu entendimento, eu quero ouvir a sua voz. Então, o Senhor vai falar com você. E o Espírito Santo vai te guiar ali nas Escrituras. E é tão maravilhoso quando você ouve a voz de Deus por meio da palavra. Porque a palavra é o que nos traz vida. A palavra é o que nos traz esperança, é a que revela o coração de Deus, os pensamentos de Deus. Então, se você ainda não tem esse hábito de ler a palavra, comece hoje. Comece lendo um livro, comece lendo o livro de João, que fala sobre Jesus. Mas comece. Eu te encorajo nessa noite a você começar a ter esse hábito, porque o Espírito Santo, ele quer
revelar o coração do Pai para você. Amém? Eu quero que você abra comigo no livro de Atos, no capítulo 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Eu gosto muito de falar sobre Paulo e eu quero compartilhar com vocês alguns passos que nós precisamos ter para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Atos 9 diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e, tendo se alimentado, fortaleceu-se. Amém. Bom, Paulo, só para a gente contextualizar, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito sábio, ele conhecia a lei de Moisés, que era a Bíblia naquela época, e ele era um cara muito zeloso, ele era um cara, assim, extremamente zeloso com a palavra. Ele cumpria a lei e ele conhecia. Só que ele perseguia os cristãos. E ele mandava cartas para prender esses cristãos. E alguns foram até mortos por causa do Evangelho de Jesus. Porque eles criam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que eu acho super interessante nessa história é que Deus, ele mudou a vida de Paulo. Ele mudou completamente a vida de Paulo. E a palavra diz que ele estava indo em direção a Damasco, provavelmente para perseguir os cristãos, mas o Senhor apareceu para Paulo. Jesus já tinha morrido nessa época. E ele aparece numa visão para Paulo. E ali o Senhor encontra Paulo, e Paulo, ele tem os seus olhos abertos. Então ele passa de perseguidor da igreja para um seguidor de Jesus. Me confronta muito a vida de Paulo, porque, cara, como que Jesus, ele é capaz de perdoar alguém que matava os cristãos, o povo de Deus? Humanamente falando, nós condenaríamos Paulo. Nós falaríamos: Jesus, por que Paulo? Por que ele? Né? Então, o que nós precisamos entender? A mesa de Jesus é para todos. Não existe uma pessoa sequer com o coração arrependido que o Senhor despreze. Que o Senhor diga: olha, eu não quero você aqui, você não tem parte comigo. Jesus não é assim. Jesus, ele espera que nós tenhamos um coração arrependido. Ele nos leva ao arrependimento
para, a partir de então, nós vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Com Paulo foi assim. Paulo não vivia uma vida com o Espírito Santo, embora ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei. Mas ele precisava de algo novo. Ele precisava da unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E quando seus olhos foram abertos, ele entendeu. Ali o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi batizado. E então ele começou a viver uma vida para Deus. Uma vida para Jesus. E o primeiro passo que o Espírito Santo falou ao meu coração, que nós precisamos diariamente viver para ter o Espírito Santo nas nossas vidas, é termos um arrependimento diário. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós temos algo para nos arrepender. A gente não se arrepende só quando a gente vai se batizar. Agora eu vou me batizar, tem que entrar na linha, né? Normalmente a gente pensa assim. Agora eu tenho que abandonar isso aqui, porque senão tem que andar na linha, Deus está me vendo. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Não tem como nós sermos guiados pelo Espírito Santo se nós não buscamos um arrependimento diário. Assim como Paulo teve as escamas que caíram dos seus olhos, todos os dias nós temos que clamar: Senhor, me leva ao arrependimento dos meus pecados. Senhor, vê se há algo em mim que está errado e me leva ao caminho certo. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos leve ao arrependimento todos os dias. Porque nós achamos que somos bons em tudo. A gente acha que está tudo certo dentro de nós, está tudo resolvido. A gente acha que a gente está na bênção. E não. Todos nós temos pecados. Sempre seremos pecadores até que Jesus volte e nos leve para morar com Ele e nos dê novas vestes. Nós precisamos nos arrepender. Então, comece a refletir na sua vida hoje. Do que você precisa se arrepender hoje? Traga a sua memória. O que você precisa se arrepender hoje? Sabe? Às vezes você está carregando mágoas dentro do seu coração e você precisa liberar perdão. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é aquela tristeza que a gente sente assim, uma culpa, uma vergonha. Eu estou com vergonha do meu erro, eu sinto culpada. E aí a gente vai, a gente fica com aquele remorso dentro de nós, a gente sabe que é errado, mas a gente não se arrepende. Aí a gente sempre volta. A gente sempre volta. Agora, quando a gente se arrepende, o arrependimento é quando a gente pede para o Espírito Santo, me leva ao arrependimento. Eu escutei um testemunho que eu achei super interessante. A Zoe falou assim, que quando ela era criança, ela brigava muito com o irmão dela. E aí a mãe dela falava assim: Zoe, vai para o seu quarto e pede para o Espírito Santo te levar para o arrependimento. E aí ela ia para o quarto, ela orava, e aí ela falava que orava lá uns minutinhos, ela voltava. Mãe, já fui levada ao arrependimento. A mãe dela falava assim: não, o Espírito Santo me falou que você não se arrependeu ainda. Vai para o seu quarto e vai orar. E aí ela falava assim: acho que a minha mãe quer que eu chore. Quer que eu chore. Aí ela ia lá, passava água nos olhos assim. E ela falava: mãe, o Espírito Santo já me levou ao arrependimento, já me arrependi de ter brigado com meu irmão. E aí ela falou assim: Zoe, o Espírito Santo falou que você não se arrependeu ainda, vai para o seu quarto. E aí ela falou que ela fazia isso várias vezes, mas chegou uma hora que veio uma tristeza no coração dela. E nessa tristeza, o Senhor levava, de fato, ao arrependimento. Até o arrependimento dos nossos erros, o Espírito Santo precisa nos ajudar. Nós precisamos clamar: Senhor, me leva ao arrependimento. Porque a gente não se arrepende sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, o que você precisa se arrepender hoje? O que tem dentro de você, que você tem carregado todos os dias, e você não consegue, não, Deus, aqui você não mexe. O Senhor precisa que você se arrependa. Diariamente, todos os dias, nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, nos perdoe. E o segundo passo
que o Senhor ministrou ao meu coração, que nós precisamos, para vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo, é ansiar e desejar pela santidade de Deus. Buscando ter o caráter de Jesus. E nesse segundo passo, Deus falou muito, me lembrou muito de Davi. Porque Davi, ele era aquele homem que ele clamava para Deus. Ele falava assim: Deus, eu amo os teus juízos. Eu medito na sua lei de dia e de noite. Eu amo viver para o Senhor, sabe? Me leva ao arrependimento. Ele buscava o arrependimento diariamente. E ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, o que nós precisamos também é ansiar pela santidade de Deus. A palavra diz que Deus é santo e Ele espera que nós sejamos santos como Ele é. E toda vez que a gente escuta essa palavra santidade, eu não sei você, mas parece que é inalcançável, né? Acho que a gente pensa assim, nós como jovens, a gente pensa assim, como que eu vou viver uma vida de santidade? A gente tem tantos desejos, a gente tem tantas vontades. É exatamente isso que Deus está pedindo para você. Entrega os seus desejos, entrega as suas vontades. Nós cantamos essa noite que nós estamos gastando a nossa vida para Ele. Sabe o que é gastar a vida para Jesus? É justamente entregar os seus maiores desejos para Deus. Seja Ele qual for. É você falar: Deus, eu te entrego os meus desejos, eu te entrego as minhas vontades, porque eu quero viver a sua vontade. A vontade de Deus que é muito maior. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus também não são os nossos pensamentos. E Ele fala o quê? Entrega para mim os teus pensamentos, entrega para mim os teus caminhos. Eu quero te dar um novo destino. Então, ansiar pela santidade de Deus não quer dizer que você deva ser aquele chato que fica corrigindo todo mundo. Não. A santidade de Deus nos leva a viver uma vida segundo a palavra. Segundo aquilo que nós todo dia lemos. E a palavra vai nos constrangendo, ela vai trazendo aquele constrangimento dentro de nós. E aí o Senhor vai nos alimentando e a gente fala: é isso, eu preciso viver o que eu estou lendo. Então comece a refletir na sua vida, quanto você tem gastado dos seus dias para Jesus? Você tem desejado viver a vontade do Pai ou você tem desejado viver a sua vontade? Você tem desejado os caminhos do Senhor ou você tem desejado os seus caminhos? Que nessa noite o Senhor possa, de fato, nos constranger mesmo, sabe? Porque vale a pena. Vale a pena a gente renunciar. Vale a pena a gente buscar ao Senhor todos os dias. É tão maravilhoso que eu me lembro de quando eu estava trabalhando na defensoria, eu tive muitas oportunidades de sair dos caminhos do Senhor. Várias pessoas me influenciavam no meu trabalho. Seja por N coisas. Eu tenho 25 anos, gente. Eu já sou mãe. Eu já sou casada. Tem pessoas que da minha idade que ainda não tem nada disso, ainda está solteiro. Então, assim, nessa fase, principalmente dos 20 aos 30, é uma fase que a gente quer desfrutar. A gente quer curtir a vida. A gente quer sair com os amigos, a gente quer namorar, a gente quer curtir a nossa vida. Agora, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que nada disso é mais importante do que viver para Ele. E o mais incrível é que Ele tem tudo isso nele. Tudo isso. A gente tem todos esses desejos que nós temos de viver lá fora, a gente tem na presença de Jesus. Sabe? Jesus tem a pessoa certa para você namorar. Jesus tem a alegria que você tanto espera lá fora, os amigos que você tanto deseja. Sabe o que é mais incrível? Você ter amigos que te levam para perto de Jesus. Que fala assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, te lembre quem é você.
em Deus. Que olhe para você e fale, olha, lembra que Deus tem essa promessa na sua vida. Lembra que não está tudo perdido, não está tudo acabado. Lembra. Esses amigos, eles nos lembram de quem Deus nos chamou para ser. Eles nos lembram de quem nós somos em Deus. E é maravilhoso. Eu orei muito para Deus mandar amigas. Amigas que não me abandonassem no dia mal. Que estivessem tanto nos dias alegres como nos dias difíceis. E eu tenho uma amiga que eu apelidei ela de Krau. A gente chama ela de Krau. Não me pergunta por quê, gente. A gente só apelidou. Mas eu falo que ela é uma alma que se conectou com a minha alma. Porque a gente só se olha. Eu não sei se você tem esse amigo. Mas a gente só se olha, ela já entendeu. Ela fala, amiga, você está sentindo isso, isso, isso. E aí a gente chora. E aí a gente ri. E foi tão incrível que quando eu mais precisei, ela me ajudou. E hoje, ela precisou muito de mim. E eu nunca imaginei que ela precisaria de mim do tanto que ela precisou. E eu agradeço a Deus. Todos os dias eu oro pela nossa amizade. Cara, a gente tem que orar pelos nossos amigos, sabia? A gente tem que orar pelas nossas amizades. Porque até as amizades o inimigo quer destruir. Porque ele sabe que se a gente tiver aquele amigo, a gente vai ficar forte, a gente vai querer mais de Deus. E ele tenta até colocar empecilho para impedir essas amizades. Então, ore pelos seus amigos. Abençoe os seus amigos. Sabe? Não sei porquê, mas ore por amigos que te levam para perto de Deus. Aí eu te digo assim, mas e aqueles amigos que às vezes nos influenciam para o mau caminho? Ore por eles, para que eles venham para o caminho do Senhor. Nós precisamos entender que se nós não influenciarmos, nós vamos ser influenciados. E aí está o perigo. O problema não é você ter amigos que não estão na presença do Senhor. O problema é você ter amigos que te tiram da presença do Senhor. O desejo de Deus é que você atraia esses amigos para Ele. Então ore pelos seus amigos. E clame pela santidade. A santidade, ela nos leva a ter o caráter de Jesus. Tem um livro que chama O Custo do Discipulado. E ele fala justamente sobre isso. Custa muito se parecer com Jesus. Custa muito ser discípulo de Jesus. Nos custa. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Às vezes, vou dar um exemplo meu, gente. Às vezes eu estou muito brava com o Jean. Vou confessar aqui o meu pecado. Às vezes eu fico muito brava com ele. E aí, eu fico assim, Deus, eu não vou falar. Não vou falar com ele, não vou dar o braço a torcer. Aí o Espírito Santo vem e fala, você vai perdoar. Se perdoar, perdoa. E dá até raiva que às vezes ele chega em mim e fala assim, 70 vezes 7. Aí eu falo assim, fica quieto. E é verdade. Me custa, porque eu não quero. Custa a minha vontade. Porque se fosse pela minha vontade, eu não queria perdoar as pessoas. Mas me custa. Só que é muito melhor quando a gente faz a vontade de Deus, porque depois a paz de Deus vem, o amor, a alegria. Não tem nada melhor do que viver em paz com os irmãos. Se depender de você, a palavra diz, se depender de você, às vezes não é possível, mas siga a paz com todos. Se depender de você, seja o primeiro que vai falar, olha, me perdoa, mesmo que o erro não for seu, porque você está refletindo o caráter de Jesus. Porque você fala assim, Jesus, eu quero refletir o seu caráter. Eu quero me parecer contigo. Eu quero que a sua santidade esteja sobre a minha vida. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos o tempo todo. Mas quer dizer que nós temos uma fome, uma sede em se parecer com Ele. É isso que nós precisamos ansiar. Essa fome, essa sede por se parecer com Jesus. Nós precisamos buscar isso. Então, o primeiro passo para ver uma vida guiada pelo Espírito Santo é... Esqueceram. Arrependimento, isso. E o segundo passo, ansiar pela santidade. Não se esqueçam disso, gente. O terceiro passo, então, para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, é nós voltarmos
a ter temor ao Senhor. O Espírito Santo me disse que a igreja tem perdido o temor a Ele. E o temor é tão importante. Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você deseja ser sábio nas suas ações, nas suas decisões, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos buscar o temor ao Senhor. E temer ao Senhor é quando nós reconhecemos que Ele é tudo, que Ele é soberano, que Ele é maior, que Ele é poderoso. Temer ao Senhor é saber que nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos, mas somos fortalecidos no poder do Senhor. Então, que você possa buscar ao Senhor esse temor, sabe, de saber, Deus, eu não quero viver longe da sua presença. Eu não quero, Deus, te decepcionar. Embora a gente vai decepcionar muito Ele, mas esse coração que Davi tinha, esse coração de que nada mais importava para ele, que tudo era para a glória dele, tudo ele ansiava para Deus, sabe? Tenha esse coração humilde, quebrantado. Esse coração que anseia por passar tempo com o Senhor. É tão bom, gente, quando a gente se esvazia, quando a gente fala assim, Deus, me esvazia do meu orgulho, me esvazia de tudo que está me impedindo de sentir a Tua presença, aí o Espírito Santo vai nos envolvendo ali. Isso é viver com o Espírito Santo. É nós nos esvaziarmos para que Ele nos preencha. Então, peça ao Senhor nessa noite, Pai, que eu venha buscar esses 3 passos que vão ser um grande diferencial na nossa vida. Ter uma vida de arrependimento diário, buscar a santidade de Deus e temer ao Senhor. Isso é tudo que nós precisamos nos nossos dias. Se você buscar isso, eu tenho plena convicção de que você terá uma vida guiada pelo Espírito Santo e que você vai ser muito usado por Ele. Mas, voltando a nossa oração no início, sobre a paternidade, Deus falou muito ao meu coração sobre sermos filhos de Deus, sobre pertencermos a Ele. E os filhos, a palavra diz que os filhos de Deus, eles são nascidos do Espírito. Nós tivemos um culto que falava sobre os frutos do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, paciência. Esses são os frutos do Espírito. Quanto nós temos buscado por esses frutos? Sabe, se nós de fato somos filhos de Deus, como Deus tem nos dito, nós precisamos mudar, mas mudar hoje. Tomar uma posição hoje, dizer, Deus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu sozinho não consigo, e não consegue mesmo. Nós precisamos de Jesus todos os dias para nos ajudar. Então, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E lembrando tudo que nós conversamos aqui, sobre o arrependimento, sobre a santidade, sobre o temor, eu gostaria que vocês começassem a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me leva ao arrependimento essa noite. Fale com Ele nessa noite. Clame por Ele nessa noite. O Senhor quer tocar corações aqui nessa noite. O Senhor quer tocar corações que ainda não tiveram a convicção de que são filhos, de que pertencem a um Deus de perto, que pertencem a um Pai. Vocês têm um Pai. E o Senhor, essas 2 semanas, eu nunca senti Deus tão perto de mim. E eu sentia como o meu Pai mesmo. E o Senhor falou assim para mim, filha,
O seu pai pode ter muitas falhas, ele pode ter errado com você em muitos aspectos, mas eu não falei com você. Eu não errei com você. Eu não te decepcionei, eu não te rejeitei. Eu tinha uma ferida de rejeição dentro de mim muito grande. E o Senhor falou, filha, eu não te rejeitei. Essa ferida não fui eu que te causei, mas eu curo ela. E assim como Deus se apresentou para mim como um pai, eu creio que o Senhor está se apresentando a você nessa noite como um pai. Um pai presente. Um pai que não te rejeita. Um pai que não te humilha. Um pai que não te despreza. Ele é o seu pai. Eu estava ouvindo, eu não lembro se era um vídeo, eu não me lembro, mas eu lembro que ele falava assim: todos nós precisamos do amor do nosso Pai Celestial. Eu sei que o nosso pai terreno, ele representa a figura de Deus, mas ele é uma figura imperfeita. O nosso pai da terra é imperfeito, ele é cheio de falhas, mas o nosso Pai Celestial, ele não é imperfeito. Ele te conhece. E o Senhor falou assim para mim, filha, existem muitas pessoas aqui que só precisavam de um abraço de um pai. Eu sei que você está ferido com a sua paternidade. Seu pai pode ter te decepcionado, ou sua mãe. Mas eu quero te dizer nessa noite, com muita autoridade de Deus, o seu Pai Celestial, ele te chama pelo seu nome. Ele te conhece, ele cura as tuas feridas. Ele não te abandonou e é tudo o que você precisa. Deus falou comigo sobre destino. Ele falou para mim, filha, eu estou te dando destino, porque você pertence a mim, eu sou o seu pai. E é sobre essa palavra que eu quero declarar sobre vocês. Vocês não são órfãos, vocês são filhos. Vocês pertencem ao Senhor, vocês pertencem a essa família. Vocês pertencem à família de Deus. Então permita que o Pai nessa noite envolva o seu coração, filho. Filha, Deus está dando um novo destino para você. Senhor, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor venha derramar sobre os corações que estão aqui, Senhor, a sua paternidade. Assim como o Senhor me envolveu, assim como o Senhor me disse, me trouxe a convicção de que eu sou filha amada, de que eu sou filha e eu pertenço ao Senhor, e tudo que eu preciso é o Senhor. Eu não preciso de nada para preencher o meu vazio, eu preciso de um Pai.